Olá, sejam bem-vindos ao canal da Tia Manu. Na aula de hoje, estudaremos sobre a resolução de situações problemas. Mas o que são problemas? São situações que exigem a atenção para determinados fatores que, ao serem equacionados, analisados, permitem resolvê-las. A situação proposta inicialmente requer atenção, pois não sabemos de antemão como resolvê-la. Para isso, é preciso utilizar estratégias. Fique ligadinho que na aula de hoje você irá aprender as principais estratégias que lhe permitirão resolver quaisquer situações e problemas. Vamos lá? A resolução de problemas, por que é importante, a gente resolver os problemas matemáticos, as situações, problemas? Porque ela estimula a metacognição, que é o processo de pensar sobre o pensar, e possibilita o estudo do mundo real, que é o concreto, para a representação simbólica, o abstrato. Sem delongas, iremos ver agora as estratégias para a resolução de problemas. Essas estratégias, elas variam de autor para autor, mas em suma ela perpassa por esses 6 passos. O primeiro é ler com atenção a situação. Muitas das vezes a gente tem que ler o mesmo problema 2, 3, quantas vezes for necessário para a compreensão do problema, para a melhor compreensão desse problema. Segundo passo, identificar os dados da situação. Quais dados são esses? São as nossas informações, as informações contidas naquela situação problema. O terceiro passo é analisar os dados considerando a pergunta. Isso é muito importante, porque para que eu possa responder, é necessário que saibamos o que a questão está pedindo. Quarto passo, traduzir para uma sentença matemática. Nós temos ali o contexto, o texto da situação problema, e iremos traduzir para uma sentença matemática. Nós vamos analisar qual a operação que a gente vai utilizar para resolver aquele determinado problema. Se é adição, subtração, multiplicação, divisão e por aí vai. Quinto passo, resolver a operação. E o sexto passo, confirmar se a resposta resolve o enunciado. Agora vamos ver alguns exemplos simples, utilizando essas estratégias que a gente acabou de ver. No decílio de animais, quem está faltando? Então, a gente leu com atenção, vamos analisar os dados. Quais são os nossos dados? Eu tenho aqui um pintinho com a bandeira, um pintinho com tambor, um pintinho na casca de ovo. Um pintinho, aí aqui se repete, um pintinho com a bandeira, um pintinho com tambor, um pintinho na casca de ovo. Então, eu posso observar que está tendo uma sequência, um padrão aí. Padrão de pintinhos. Então, tem como a gente analisar qual é o próximo pintinho. Vamos lá? Então, nós temos aqui, bandeira, tambor, vinho. Bandeira, tambor, vinho. Então, o próximo será a bandeira. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Haviam 28 crianças no ônibus escolar. 3 crianças desceram do ônibus. Quantas crianças ficaram? Então, vamos observar aí também a imagem, porque quando a gente, numa situação problema, temos a imagem ela nos traz uma informação também, Podemos ver aqui 3 crianças que desceram do ônibus. Então, lemos o problema com atenção, analisamos aqui a imagem, os dados. Quais são os nossos dados nesse problema? As nossas informações, 28 crianças e 3 que desceram do ônibus. Então, vamos ver a pergunta. Quais crianças ficaram? Quantas crianças ficaram? Vamos analisar qual é a operação que a gente vai utilizar. Ora, eu tinha 28 crianças. Desceram 3 crianças. Então, irei aí utilizar uma operação da subtração. Nós estamos com a ideia de retirar. Então, já sei qual operação que eu vou utilizar. Operação da subtração. Em seguida, iremos resolver essa operação
28 menos 3 e teremos o nosso resultado, que é 25. A próxima situação. Qual a sentença correta? Ricardo tinha 25 bolinhas. Ele deu 5 bolinhas para José. Quantas bolinhas sobraram? Então, vamos analisar qual é a sentença correta. Nós temos aqui 15 menos 5, que é igual a 10. Podemos observar nos dados da minha situação problema que não temos o número 25, não temos o número 15. Podemos observar aqui na situação problema que nós, nos nossos dados aqui, nas nossas informações, não tem o número 15. Então, essa sentença matemática aqui não nos atende. A próxima que tem o 15 também não atende. E a última nós temos 25 menos 5 igual a 20. E ela atende, né, a nossa pergunta. Porque Ricardo tinha 25 bolinhas, ele deu 5 bolinhas para José. Então, deu é uma ideia de retirar. Portanto, uma ideia da subtração. Viram como a resolução de situações e problemas não é difícil utilizando as estratégias que acabamos de aprender? Se gostaram, clique no gostei para que essa aula possa chegar a mais alunos.